Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 288, Espíritos Humanos e Não Humanos. Meu nome é Carlos Luiz. Continuando nosso estudo de O Livro dos Espíritos, agora nós vamos para a questão 538. É uma pergunta que causa estranheza, né? E a resposta ainda mais, né? O Espiritismo ainda tem um conjunto imenso de temas que ainda não foram seriamente explorados. Quer dizer, a gente não tem estudos em qualidade, em quantidade suficiente para aprofundar a questão, né? Não estou falando de opinião a gente tem aí milhares. Vamos lá. Olha a pergunta de Kardec. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espiritual? E aí ele refaz a pergunta, né? A gente vai ver que muitas vezes Kardec faz a mesma pergunta de duas formas para ser bem entendido. Aí continua. São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Kardec já descobriu, já nos ensinou que os fenômenos da natureza são presididos pelos espíritos, isso está muito claro, né? A gente já comentou isso de uma forma muito direta. Kardec já deixa claro que os espíritos presidem os fenômenos da natureza, né? Não há ponto de discussão em termos de doutrina espírita sobre isso. Agora Kardec vai fazer uma pergunta curiosa. Quem são esses espíritos que tomam conta dos fenômenos da natureza, né? São uma categoria especial. O que é que Kardec está chamando aqui de categoria especial? Por exemplo, a gente vê muito hoje, em vários filmes, né, que vão trabalhar com mitologias, com lendas, seres de categoria especial, né? O que está me vindo aqui à mente, por exemplo, é o filme, o livro Senhor dos Anéis, né? Você tem categorias especiais de seres. Eu vou falar aqui de cabeça, se eu errar, vocês me perdoem. Vocês têm os elfos, que são seres à parte, no sentido de tem um outro lá, que são os anões, né? Que é um outro ser, né? São seres diferentes, vivem em mundos diferentes, mas são seres diferentes. A fisionomia, a biologia, a lógica, o perfil psicológico, quer dizer, são seres diferentes. Um não se transforma no outro, né? É como se fossem criações paralelas. São mundos que interagem, mas que não tem nada a ver com o outro, né? E aí tem os humanos, que é uma outra coisa, tá certo? Então, assim, né? Então, nessas visões de mundo, você tem vários seres, né? Você tem seres diferentes. É isso que Kardec está perguntando aqui. Os seres que cuidam da natureza, esses espíritos, tem a ver com a gente ou é uma coisa à parte? Por exemplo, Deus criou essa categoria de espíritos que não são humanos, nunca vão ser, e eles cuidam da natureza, né? São espécie de elfos, são outros seres. Porque a mitologia vai trazer isso e não vai ficar claro, né? Kardec já descobriu que a mitologia tem muito de verdade. O que Kardec quer saber é se essa ideia de algumas mitologias, não são todas, é verdadeiro, nessa coisa dos seres à parte. Não, Deus criou esses seres para cuidar do vento. Então é outra coisa, é outra espécie, você nunca vai ser isso, eles nunca vão ser humanos. Então, olha que pergunta curiosa de Kardec, é uma pergunta de quem está investigando mitologia, né? É quase como se ele pegasse hoje o Senhor dos Anéis e dissesse assim, olha, é isso aqui, né? É desse jeito? Tem elfo, tem isso e tem aquilo, ou não? Tá certo? Então a pergunta é essa. Ao ponto de, como é uma pergunta delicada, ele refaz isso. Seres à parte, né? Ou espíritos que foram encarnados como nós, quer dizer, é gente que tem uma trajetória espiritual como a nossa, que vai encarnar, que passou por aqui, ou são seres que tiveram outro processo evolutivo que não tem nada a ver com a gente?
Legal essa pergunta, né? Eu diria que é a pergunta Senhor dos Anéis, né? Assim, como é que é isso? Olha que universos de reflexão Kardec está abrindo para a gente. Só essa pergunta já vale o estudo, mesmo que a gente não tivesse acesso à resposta, né? Porque é uma hipótese muito bem elaborada e expressa de uma forma simples. Agora, olha que fantástico, Kardec, um dos espíritos mais evoluídos da Terra, encarnado, lidando com essas questões da mitologia, da mitologia de todos os tempos, né? Dialogando com um grupo de espíritos que tem, né, dentre eles, os maiores pensadores e os maiores sábios da história humana. Esse é o diálogo. E Kardec quer saber da mitologia. Se a mitologia, nesse aspecto, reflete ou não a criação divina, né? A questão vem da mitologia, mas a pergunta é muito mais profunda. A pergunta é a seguinte: me conta um pouco da ordem do universo. Como é que o universo se estrutura nesse aspecto? Porque o que ele está estudando aqui não vai valer apenas para o planeta Terra. Está se falando da estrutura do universo. Resposta: que serão ou que foram? Então vamos lá com calma. Que serão ou que foram? Ok? Ok. O que é que isso quer dizer agora? Né? Vamos tentar desenvolver. Que serão significa o quê? Que existem espíritos que no seu estágio evolutivo ainda não são humanos. Olha que interessante. Né? O princípio espiritual vai se desenvolvendo e ele tem a fase pré-humana. Ele ainda não é humano, ele é alguma coisa que não é humano. Poderia ser o espírito vindo do animal? Sim, eu particularmente vejo que é assim. Porque o que os espíritos estão colocando aqui é que há um encadeamento na criação, né? Em vários pontos do Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer o seguinte: não há seres à partes, tudo está integrado. Quando Kardec vai falar dos anjos, não, os anjos eles passaram pelo processo evolutivo que vocês estão passando. Então me parece que a compreensão de que o princípio espiritual vai evoluindo, passa pelo reino dos animais. E aí tem uma grande questão, né? Porque do reino do animal para o nosso tem muitas semelhanças, mas também tem diferenças. Então é possível que esse espírito que atingiu esse princípio espiritual que atingiu determinado patamar no reino animal vá realizar um imenso processo evolutivo no mundo espiritual, talvez reencarnando como um animal, mas já mais próximo do ser humano, em mundo mais evoluído. Olha o tamanho do processo, né? Porque é de se esperar que um animal, por exemplo, em um mundo muito mais evoluído, seja muito mais inteligente do que os animais mais inteligentes da Terra, né? Para mim faz sentido que um cachorro ou algo que parecido em Júpiter seja mais inteligente do que um cachorro na Terra. Então a gente está aí de um processo imenso. Mas o que é que os espíritos dizem? Existem espíritos que atuam nos fenômenos da natureza que ainda não chegaram no patamar humano. Eles não são gente, né? São animais, não como a gente entende animal. Não é um cachorro, não é um cavalo, não é um macaco. Então, são seres que estão entre os animais mais inteligentes
e os seres humanos menos evoluídos, né? Então, nesse trecho do processo evolutivo. Ou que foram, quer dizer, então, mas você também vai ter indivíduos que foram encarnados na Terra. Então, aí a gente pode dizer, é gente como a gente, nesse sentido, né? São espíritos que já passaram pela experiência como a nossa. Agora, aí também nós temos algo imenso, porque nós vamos ter lá espíritos como eu e como você, né? De repente acabou de desencarnar, apaixonado pela natureza, fez as coisas direitinho e diz: eu quero trabalhar nisso, eu quero lidar com isso, eu quero me envolver com isso. E aí pode ser dada a oportunidade, né, de eu ou você ter algum papel nesses fenômenos, claro, subordinado a quem? A espíritos que passaram pela nossa experiência e são muito mais evoluídos. Então, e aí a gente facilmente imagina espíritos superiores e espíritos puros que vão realmente coordenar esses fenômenos. Então, vamos lá, olha que interessante. Eu só foi um item, né? Só foi um. Aí Kardec vai fazer uma outra pergunta. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores na hierarquia espiritual? Isso depende de seu papel ser mais ou menos material ou inteligente. Uns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Quer dizer, foi o que eu já expliquei. Você vai ter uma escala de evolução, escala espírita, em relação a todos que lidam com os fenômenos da natureza. Agora, Kardec coloca uma coisa muito curiosa aqui, que surpreende o nosso pensamento. Porque os fenômenos da natureza vão ocorrer a partir da ação desse grupo imenso de espíritos, dos mais variados graus evolutivos, os superiores vão comandar e os inferiores vão executar. A gente não sabe como, mas a gente pode começar a imaginar isso. Como é que se executa isso? O que é fenômeno da natureza, gente? É uma tempestade, enfim, é um movimento de uma placa tectônica, tudo é fenômeno da natureza, é a chuva. O que essa resposta deixa a gente pensar é o seguinte: vamos pegar que o fenômeno da chuva, ele é gerido pelos espíritos. Dentro das leis naturais, mas há uma gestão direta dos espíritos, ao ponto de ter algumas funções que são mais ou menos materiais. Não vamos exagerar e imaginar que tem um espírito empurrando uma nuvem, gente. Não é isso, tá certo? Não vamos exagerar tanto. Mas há algum tipo de interação fluídica, espíritos que vão manipular fluidos para gerar, por exemplo, a chuva. E aí é que a gente tem que entender, não é que Kardec e os espíritos descartem as explicações bioquímicas. Elas acontecem. Só que existem outras variantes, outros fenômenos que integram essas variações mecânicas. É como o nosso corpo. O nosso corpo ele tem um automatismo, mas os espíritos podem intervir nele. É para entender assim. A chuva tem um quê de automatismo, uma parte vai no automático, mas outra parte há uma atuação direta de espíritos menos evoluídos. Então, assim, se a gente está falando de atuação de espírito, a gente pode falar de atuação fluídica. Então, existem espíritos que manipulam fluidos, que interferem, que geram, que direcionam os fenômenos da natureza. E esses espíritos são os menos evoluídos do grupo, mas são dirigidos por espíritos muito evoluídos. Então, é uma visão que eu não sei se no movimento espírita o povo entendeu. Eu não ouço falar muito, né? Porque essa é a visão que os espíritos estão aqui ofertando para nós.
Bem, Kardec vai aprofundar essa interação. Kardec não ficou satisfeito ainda. Na próxima questão ele vai pedir mais detalhes. Como é que isso acontece de forma mais objetiva? Como é que isso acontece na prática? Mas só essa questão já abre para a gente uma outra compreensão do universo. É uma outra coisa. Espero que a reflexão tenha sido instigante, né? Quem sabe algum de vocês não vai dedicar aí 5, 10 anos de um estudo sério para poder aprofundar essa questão. Certamente nós voltaremos nela, porque esse, né, é a primeira edição do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vai ter aprofundamento. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Paz em seus corações, queridos filhos, queridas filhas. Pensemos sempre que a verdadeira humildade é não ter opiniões definitivas sobre o que ainda não se compreende, mas manter a mente lúcida, manter uma posição reflexiva, para que pouco a pouco possamos aprofundar o nosso entendimento nos mistérios da criação, porque sempre será possível dar um passo a mais, sempre haverá algo que precisamos conhecer. Nesse sentido, podemos dizer que existem mistérios, no sentido de que o aprendizado será incessante. Sobre esses fenômenos, tenho muito a dizer. Mas isso quanto assustaria os espíritas atuais, que temem tudo, que não querem pensar com seriedade. Mas estes assuntos maravilhosos empolgam o coração da nova geração, daqueles que querem ver a grandeza de Deus, que não temem em aceitar. Sou ignorante sobre esse assunto, preciso aprender. Ora, mais uma vez lembro, quando Jesus diz que não cai uma folha de uma árvore, diz grande verdade. Deus tudo controla, e muito do que controla é por meio dos espíritos. Os fenômenos naturais são controlados, são medidos, são acompanhados por espíritos. A natureza não funciona de forma mecânica, como uma máquina que foi programada e pronto, ninguém precisa mais se preocupar. Não, Deus é sempre zeloso de sua obra. Entendam isso. Deus é sempre criador atento, carinhoso, atencioso com todos os mínimos detalhes e convoca que os espíritos atuem também de forma atenta e zelosa. Tudo acontece com uma supervisão extraordinária. É dentro de todo o possível, os espíritos buscam ajudar a evolução humana, mesmo quando não estão diretamente ligados a ela. Preocupam-se em dar suporte para que no momento de loucura que a Terra vive, a poluição não chegue num nível totalmente de descontrole. Por exemplo, muitos fenômenos são gerados para aliviar
os erros que vocês cometem. Muita coisa acontece, filhos, visando não que vocês escapem da responsabilidade, mas que vocês tenham uma chance a mais, mas que vocês sofram menos. Mas é preciso entender que há uma direção justa. E por isso agora posso trazer um tema que aparentemente não se relaciona, mas tem integração plena. O Apocalipse. Vocês não entendem que muitos dos fenômenos da natureza que ocorrerão são ordem do mais alto, como diz o livro, e disse o anjo, aconteça tal fenômeno natural. E aconteceu. Ora, por quê? Porque são espíritos que controlam esses fenômenos. Os espíritos têm poder de interferir neles. Os espíritos fazem o que é necessário, cumprindo sempre as ordens do mais alto. Portanto, entendamos que a relação é o poder de ação dos espíritos que dirigem a Terra, vai muito, muito além do que vocês imaginam. E isso vos dará uma noção do poder de Jesus de Nazaré, do Cristo de Deus, porque Ele é o comandante supremo de todos nós, de todos os espíritos que trabalham na Terra. E vocês vão ter a noção da grandeza desse ser, que com sua luz, com sua generosidade e com o seu poder imenso, direciona e fiscaliza todos os fenômenos naturais da Terra. Mas espíritas entendem isso? Não. Espíritas acham que Jesus foi simplesmente uma pessoa boa. Que tolice! Ele é o Senhor desse mundo. É aquele que sua palavra torna-se realidade em todas as dimensões da Terra. Portanto, fiquemos com o Mestre em nossos corações, porque Ele é o Rei da Paz. Que assim seja. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.